Olá, boa noite, como vocês estão? Hoje, como eu anunciei, eu vou falar sobre espírito, alma e corpo. Porque eu não prospero. Nós somos divididos em três partes, espírito, alma e corpo. Geralmente, a gente cuida mais do corpo e não cuida do espírito nem da alma. Assim como Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós somos também divididos em três partes. E existem muitas evidências, de Deus, a esse respeito. Tipo, manhã, tarde, noite, altura, largura, profundidade, começo, meio e fim. Tudo assim, em três partes, Nós somos feitos em três partes: corpo, alma e espírito. Só que a gente cuida mais do corpo, esquece da alma e esquece do espírito. O cérebro também, ele é dividido em três partes, que é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, o neocórtex, que é a parte do intelectual, a parte da inteligência, e tem o reptiliano, que é a parte do instintivo. Assim como o nosso cérebro tem três partes, nosso corpo tem três partes, tem várias questões na existência que mostra essa divisão, de três. Por isso é fundamental a gente estar cuidando, tanto do corpo, da alma, quanto do espírito. E o essencial é a gente entender como que o ser humano foi formado. Porque, entendendo como nós fomos formados, nós conseguimos resolver melhor todas as questões da vida. Porque é a partir daí que fica mais claro e mais fácil de entender. Então, o corpo, a gente se relaciona tudo que é físico e tudo que é material através do corpo. Tudo que a gente toca, tudo que é palpável, a gente interage através do corpo. A alma, nós interagimos com tudo que é do sentir, Do sentir, tipo amor, raiva, tudo que é do sentir. Depressão, ansiedade, tudo vem da questão da alma, E o espírito é a parte de nós que interage com o mundo espiritual. Então, através do corpo, nós interagimos com tudo que é matéria. Através da alma, nós interagimos com tudo que é de sentimento, do sentir. E com o Espírito Santo é a parte de nós que interage com o espiritual. Eu procurei, muito a questão de uma definição, o que é o espiritual. Eu não achei, nada referente ao espiritual. Falando o que é o espiritual. Eu achei falando o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, o que tem e o que não tem no mundo espiritual. Mas eu não achei a questão do que é o mundo espiritual. Só do que tem no mundo espiritual, só do que pode e o que não pode no mundo espiritual, mas o que ele é em si, para ter uma definição mais clara, eu não achei. Quem que age no mundo espiritual? O homem age no mundo espiritual, Deus, os anjos e os demônios. Aí depende também da crença de cada um, O que cada um chama de Deus. Eu sou cristã, então para mim é Deus mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim como a Trindade, somos nós, corpo, alma e espírito. O corpo a gente interage através dos 5 sentidos. E tudo que é físico. A alma a gente comunica através dos sentimentos, Quando estamos tristes, a gente transmite através do corpo a tristeza. Que é no semblante, que é na tristeza ali, no sofrimento, nas ações. Quando a gente está triste, a gente fica mais retraído, mais quieto, E também da alegria, A alma, que é o sentir, nós comunicamos através dos sentimentos. E o sentir a gente comunica também pelo físico. Também pela parte física nós manifestamos a alma, que é no semblante triste, ou é um sorriso, que vem pro corpo, E o espírito se comunica conosco através da intuição. Então, o corpo é através dos 5 sentidos, a alma é através do sentir, das emoções, e o espírito é através da intuição. E o espírito, sendo ali o 6º sentido, que a gente comunica com o espírito, com o mundo espiritual, o nosso espírito comunica com o mundo espiritual através da intuição, que é um sentimento mais do sentir, mas é diferente do sentir da alma. Com a alma a gente sente de um jeito, com o espiritual a gente sente de outro. Com o espiritual a gente sente de uma forma mais
assertiva, de uma forma mais coerente, de uma forma mais eficaz. Com o espiritual, nós somos mais assertivos no sentido, que é o sexto sentido, que quando assim, você sente uma coisa e você fala, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai dar errado. O que acontece? E é um sentir assertivo. Geralmente a gente tá certo, a gente tá com a razão, né, nessa questão do sentir da intuição, que é o espiritual, né? Agora, quando a gente vai pela emoção, a gente erra muito. A gente erra da questão, assim, vai pelo impulso da emoção, da alegria, da tristeza, da preocupação, da ansiedade. Então, o sentir da alma, a gente pode errar muito se a gente for seguir o sentir da alma. Agora, se a gente for seguir o sentir do espiritual, que é a intuição, a gente acerta mais. A gente consegue resolver qualquer questão de forma mais assertiva, desde que a gente não vá no sentir da alma. E o que acontece muito? Hoje em dia, a gente alimenta muito o corpo. A gente cuida muito bem do corpo, mas não cuida tão bem da alma, nem tão bem do espírito. E assim, a gente alimenta o corpo, a gente cuida da estética, a gente toma banho, escova dente, faz atividade física, vai na esteticista, coloca uns cílios, faz uma maquiagem. Ou fazer a maquiagem, ou cuidar do corpo, algumas questões alimentam um pouco a alma também. Que assim, nossa, eu tô me sentindo tão bem, tô me sentindo tão bonita. E o sentir, ele é da alma, né? Então, alguns cuidados do sentir nos traz essa sensação do sentir. Então, alimenta o corpo e a alma. Mas tem questões que a gente alimenta só o corpo. Por exemplo, um vício, você tá alimentando só o corpo. Um vício que seja de comida, que seja de bebidas, que seja de drogas até, não sei. Você vai estar alimentando só o seu corpo ali. A sua satisfação questão de neurológicas, né? Que você vai estar liberando serotonina, dependendo do alimento. Tipo chocolate libera serotonina, que são hormônios do cérebro. E o que acontece? Você alimenta muito só o corpo e não alimenta a alma. Um sexo casual, você está alimentando ali, né, suprindo as necessidades fisiológicas, que assim como ir no banheiro, beber água, eu acredito que o sexo também é uma necessidade fisiológica do corpo. Então você está ali suprindo uma necessidade do corpo, mas não está suprindo uma necessidade da alma. Igual pessoas que vão em festas, muito em festas, ficam muito voltadas às coisas assim, de satisfazer, e não alimenta a alma. Aí assim, a pessoa fica com um vazio enorme, fica com um vazio profundo, e não sabe por que está com tanto vazio ali nela. Porque alimenta só o corpo, alimenta só as vontades do corpo, só as necessidades físicas, não se alimenta da alma. E como que a gente pode alimentar a alma? Como a alma é do sentir, nós alimentamos a alma com questões de sentir. Sentir amado, sentir a natureza, sentir a família, sentir gratidão. O povo fala muito de gratidão. Ao ser grato, você está alimentando aí a sua alma. Porque o sentir é da alma. Então, sentindo gratidão, você está alimentando a sua alma. Como alimentar o espírito? Buscando as coisas espirituais. E não existe, muitas vezes, um equilíbrio. Muitas vezes a pessoa alimenta só muito o corpo, só muito a alma, ou só muito o espírito. Quando que acontece da pessoa alimentar muito o espírito? Quando a pessoa ora, já viu aquelas pessoas de oração, aquelas pessoas que têm fé, que reza, que tem ali na religião ali uma firmeza, que você sente ali que aquela pessoa tem aquela devoção a Deus, que aquela pessoa tem aquele propósito ali com Deus, mas a vida financeira dela, por exemplo, não rompe. Porque ela está olhando só para o espiritual, ela está alimentando somente o espírito. E Deus, ele é perfeito, né? Eu acredito em Deus, que minha crença é cristã. Mas tem gente que fala universo, tem gente que fala força maior, independente do nome. Força criadora, independente do nome. A gente alimenta muito o espírito e às vezes não alimenta, igual eu tô te falando. Muitas vezes a gente não alimenta o físico, que é ali um trabalho, que é ali uma dedicação. Mas a pessoa tem o espiritual bem. Por quê? Porque ela alimentou bem o espiritual. Aí a pessoa às vezes alimenta bem a alma. Eu já vi muita gente criticando assim, se essa pessoa tem Deus, por que ela não é rica? Por que a vida financeira dela não prospera? Porque ela não está cuidando do físico. E Deus, ele é muito concreto. Se ele falou que físico é físico, alma e corpo é corpo, muitas vezes tem coisa que você vai ter que fazer no físico para prosperar. Igual tem gente que fala, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou fazer uma campanha, que minha vida financeira vai melhorar. Só que é necessário fazer também no mundo físico. Porque o mundo físico é do físico.
Da alma é da alma e do espírito é do espírito. E meu principal questão aqui é a pessoa ter esse equilíbrio de cuidar da alma, de cuidar do corpo, de cuidar do espírito. O corpo, como eu já falei, é malhando, é se alimentando, é fazendo as necessidades básicas do corpo. Igual eu falei, uma estética, é cuidar de um cabelo. Aí você está cuidando do corpo. E outra questão, se você tem uma mensagem interna muito boa, se você tem um conhecimento, se você tem uma sabedoria, se você tem um entendimento muito bom e não cuidar do seu corpo, você morre e esse conhecimento morre junto com você. E essa habilidade única que você tem morre junto com você. Então, assim, é necessário cuidar do corpo para que você tenha uma maior durabilidade das informações que você tem, que você cumpra o propósito. Você sabe, assim, qual é o seu propósito aqui na Terra? Se você já sabe qual é o seu propósito, ótimo. Eu sei qual é o meu propósito aqui na Terra. Eu trabalhei muito para estar descobrindo qual é o meu propósito aqui na Terra e estar cumprindo com o meu propósito. Igual, o propósito da árvore é dar a sombra, é dar a madeira, é dar o fruto. Para o que ela foi feita, para o que ela foi plantada. Ela vai segundo o propósito dela, o propósito da semente. Então, assim, qual o propósito de muitas pessoas? Família, o lar, desenvolver pessoas, ter grandes empresas. Tem gente que tem o propósito de ter grandes empresas, tem pessoas que têm o propósito de levar a palavra de Deus, levar uma amizade, uma espiritualidade para as pessoas. O meu propósito não é na área espiritual. O meu propósito é na alma. Como nós somos feitos de corpo, alma e espírito, eu não tenho propósito do corpo, eu não tenho propósito do espírito, eu tenho propósito da alma. O médico, esteticista, personal trainer, são pessoas que têm um propósito com o corpo, cuida ali do corpo. O pastor, o padre, o guru, são pessoas que têm o propósito do espiritual. E o terapeuta, o psicólogo, são pessoas que têm o propósito da alma. Então, assim, Deus é tão perfeito que Ele dividiu tudo certinho. Dividiu o espírito, dividiu a alma, dividiu o corpo. Mas muitas pessoas vivem somente no corpo. Vive somente no que vê. Vive somente no palpável. Esquece de cuidar da alma. Se você não cuida da alma, você tem depressão, você tem ansiedade, você tem traumas, bloqueios. Tudo por não cuidar da sua alma como você deveria cuidar. Você deveria cuidar da sua alma tão bem quanto você cuida do seu corpo. Que você se alimenta, que você escova seus dentes, que você toma seu banho, que você penteia seu cabelo. A gente está cuidando do corpo o tempo todo. Tomando água, comendo. A gente está cuidando do corpo o tempo todo e a gente não cuida da alma. A gente não cuida do espírito. A gente vai igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não tá certo. Na mesma proporção que a gente cuida do corpo, a gente deveria cuidar da alma. E geralmente não é assim. Geralmente a gente não cuida tão bem da alma. E do espiritual, então? Já aconteceu comigo de eu ficar meses e meses sem fazer uma oração. Sem ter um ato de agradecimento, igual eu falei. Que a gratidão é do sentir. E tudo que é do sentir é da alma. Tudo do sentir alimenta a alma. Então, a minha reflexão hoje, para quem estiver aqui comigo, quem me acompanha, quem gosta de mim, das minhas postagens, eu quero agradecer a todos vocês que sempre estão comigo, me acompanhando. Vendo, assim, muitas das coisas que eu posto muita coisa pessoal, eu posto muita coisa também do desenvolvimento humano, que o meu propósito de vida é o desenvolvimento humano, é a alma, tanto que lá na minha bio eu coloco que eu sou especialista da alma, porque eu sou especialista do sentir e da consciência humana. Então, assim, eu quero convidar vocês, cada um que está aqui nessa live comigo, que já passaram várias pessoas, espero também, o pessoal sempre assiste depois. Eu convido cada um de vocês a estar cuidando da alma e do espírito quase na mesma proporção ou mais do que cuida do corpo. Igual eu falei, tem muitas pessoas que cuidam só do espiritual, que são pessoas ótimas de oração ali, de vida espiritual mesmo, e não tem uma vida próspera, porque não cuidam do físico. E Deus, ele é perfeito. As leis de Deus são perfeitas. Então, assim, tudo que a gente se propõe a fazer, a cuidar bem, prospera, floresce. Então, assim, e acontece também de você ir pro espiritual, orar, e as coisas no físico começarem a dar certo. Começarem a fluir no físico. Tem coisa que só no físico fazendo para fluir. Tem coisa que
Às vezes você está focado no espiritual e flui até no físico. Até na parte física, começa a fluir, desde que você está ali se dedicando ao espiritual. Muitas vezes tem coisas no espiritual que está travando o físico. Então você tem que se atentar também se o que está travando sua vida é o físico. Porque assim, se você está fazendo no físico e não está fluindo, não está prosperando, então é porque o problema não está no físico. Aí você tem que passar para o espiritual. Ou para a alma. Que pode ser ali um trauma, um bloqueio, a questão de merecimento. Baixo nível de merecimento ali, você não se acha merecedor e começa a se sabotar. Começa a criar situações para perder ali o que você tem, para perder por necessidade de pertencimento. Ah, minha família toda é pobre e eu não posso ser rico. Ah, minha família não prospera, eu não posso prosperar. Se eu prosperar, eu não pertenço a essa família. Então, para eu pertencer, eu preciso ser pobre também. Eu preciso seguir o mesmo padrão da minha família, porque senão eu não vou pertencer a essa família. Então, a necessidade de pertencimento, às vezes, te atrapalha a prosperar. A necessidade, a baixa noção ali, a baixo sentir de merecimento, você não sente que merece. Você não acredita que você merece, você começa a se sabotar porque você não merece. Então, assim, você está trabalhando no físico, no corpo. Você está ali no mundo físico, trabalhando, fazendo o seu melhor. E as coisas não estão funcionando, não estão prosperando, você vai para o espiritual, ou para a alma. Vamos ver ali se é um trauma, um bloqueio, uma limitação ali de questão de crenças limitantes. Foi para a alma, viu que não tinha nada, não tem nada ali na alma te atrapalhando, te bloqueando, vai para o espiritual. Algum lugar tem que pode estar te atrapalhando a ter essa prosperidade. Algum lugar tem que estar te atrapalhando a romper. Igual eu falei, tem gente que fica só orando e quer que as coisas deem certo. Sendo que às vezes precisa ali partir pro físico, pro corpo ali. Tem gente que, igual, vou sentir lei da atração. Ótimo, sentir a lei da atração é ótimo. Porque o que a gente vibra, a gente recebe de volta. Igual as frequências do rádio. Na frequência, se você pôr AM, você vai ouvir AM. Se você colocar FM, você vai ouvir FM. Na mesma vibração que você vibrar, é o que você vai receber. Então, na sintonia que você tiver, é o que você vai receber. Se você estiver na sintonia de escassez, de sofrimento, de não merecimento, na sintonia ali de eu sou muito coitado da minha vida é muito trágica. Eu não assisto programas trágicos. Não assisto. Não assisto mais jornal. O jornal é um veículo de manipulação de terrorismo para limitar as pessoas. Para que as pessoas fiquem com medo e dominar através do medo. Então, assim, é só notícia ruim, é só coisa chata. Eu vejo uma notícia ou outra nas redes sociais, na TV mesmo. Eu não assisto jornal, tem muito tempo que eu não assisto jornal. Porque baixa a frequência da gente. Instala ali medo, insegurança. Se eu tenho fé, se eu estou fazendo o que precisa ser feito, se eu faço o certo e Deus está comigo, por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar tremendo de medo? Se o que eu vibro é o que eu vou ter, então eu vou vibrar em coisas boas, então não tem perigo de eu ter coisas ruins, porque eu vou estar vibrando nas coisas boas. Eu tenho isso por experiência própria. Teve época que eu vibrei muita coisa ruim. Eu estava vibrando aquilo. E coisas ruins me aconteceram. Coisas extremamente ruins me aconteceram. Porque eu estava ali vibrando no que era ruim. Então, assim, depois que eu entendi, às vezes eu ainda me pego vibrando em energia ruim. Acontece. Eu não sou perfeita. Então, assim, já vibrei em energia ruim, uma outra que eu esqueço, que eu me desligo um pouco, vibro um pouco em coisas ruins. Mas aí eu sempre tô me atentando ali, vou estar atenta e vou vibrar em coisas boas. Eu preciso vibrar em coisas boas, porque o que eu vibro volta pra mim. Então eu não quero que volte coisas ruins pra mim. Eu quero que volte coisas boas pra mim. Então essa questão do universo, da vibração, é do sentir. Tem a questão do sentir também, né? Tem a questão do sentir, que o sentir é da alma, né? Que eu já comentei aqui no começo da live. O sentir, ele é da alma. Então ali, eu preciso sentir e ir pro espiritual também. Então eu tô ligando espírito e alma. Ligando espírito e alma, eu tenho a lei do universo, né? Da atração. Que eu vou atrair aquilo que eu vibrar.
aquilo que eu sentir, aquilo que eu acreditar, aquilo que eu intuir, né, de intuição, é o que eu vou vibrar, é o que eu vou atrair para mim. Então eu sempre procuro estar alinhando alma e espírito para estar atraindo aquilo que eu quero. Se eu ligo corpo e alma, eu tenho o quê? O intelecto, a consciência. Então, assim, existem as três partes, corpo, alma e espírito. Mas existe também uma forma de ligar corpo e alma e espírito. Agora, corpo e espírito, nós sabemos que não tem como ligar. Matéria é matéria, espírito é espírito. Tá tudo aqui dentro de nós. Mas eles lutam um contra o outro. O corpo contra o espírito com o corpo. Eles são opostos entre si, apesar de estar todos aqui, né? Meu corpo e o meu espírito tá aqui. Porém, eles são opostos. Porque um quer o que não pode. E o outro quer o que é divino. Então, eles são opostos entre si. Agora, corpo e alma tem como juntar. Que vira o intelecto. Que vira a inteligência. Que vira hormônios, né? E alma e espírito é o que liga a gente com a lei da atração, né? Com o universo. Com o que queremos puxar para nós. Com o que queremos atrair para a nossa vida. Se eu quero atrair prosperidade, eu tenho que estar com a minha alma, entendendo o que é prosperidade e querendo essa prosperidade. Eu tenho que estar com o meu espírito querendo essa prosperidade. Deus é um ser próspero. Aí fala, não gosto de falar de Deus e de riqueza. Se Deus é rico, se o mundo é próspero, como eu não vou falar de Deus e de prosperidade se Deus é prosperidade? O mundo me mostra a prosperidade de Deus. Quanta água, quantas árvores, quantos alimentos, quanta... Gente, é muita coisa. Muita prosperidade natural. É minério, é ouro, é ferro, é terra, é semente, é pássaro, é animais, é vaca, é tudo. Vaca pra gente comer. Galinha. Tantos animais. Isso é a prosperidade de Deus. Então tem gente que fala, eu não gosto de misturar Deus e prosperidade. Se Deus é próspero, se o mundo é próspero, se Deus é a prosperidade em si, se o mundo me mostra a prosperidade de Deus, como que eu não vou misturar se é a mesma coisa? Então assim, dinheiro só traz infelicidade. E são crenças limitantes. Eu já fui em uma igreja que tinha muita gente rica, boa, pessoas tranquilas, pessoas honestas, ricos honestos, pessoas educadas, gente boa, que não inferiorizava ninguém, que ajudava os mais pobres daquela comunidade cristã que eu participava. Então assim, tem. Mas o que as mídias, o que todo mundo instala na nossa cabeça? Que rico é ruim. Deus é rico. Tudo que Deus faz é rico, é próspero. E Deus não é ruim. Então assim, o dinheiro, ele não é bom ou ruim. O dinheiro é papel. A intenção que as pessoas colocam no dinheiro. Então o problema não é o dinheiro em si. O problema é o caráter da pessoa que está com aquele dinheiro. O problema é o caráter da pessoa que está com aquela quantidade de dinheiro. E as pessoas mau caráter conseguem muito dinheiro. Porque elas são mau caráter. Agora, os honestos também conseguem muito dinheiro. Com, às vezes, muito trabalho duro. Ou simplesmente usando a inteligência, seguindo o seu propósito. Quando você segue seu propósito, o dinheiro vem de forma natural. Assim como o rio vai naturalmente. Assim, o dinheiro vem naturalmente quando você cumpre o seu propósito. Quando você está no seu propósito, até Deus te ajuda. Até o mundo espiritual se move a seu favor. Porque você está cumprindo o que você foi feito para cumprir. Você está seguindo ali o seu propósito. Eu comecei essa live bastante insegura e nervosa. Agora eu já estou me sentindo super bem. Como eu já costumo falar aqui, eu faço poucas lives. Acho que essa é a segunda live. Então, essa eu comecei super travada, super nervosa. E eu estou cumprindo um propósito. Estou cumprindo um propósito meu, mesmo às vezes insegura. Porque eu não tenho tanta segurança pra estar falando, que eu não tenho esse costume de estar falando igual eu tô falando. Eu fiz uma live um ano atrás, um ano e meio atrás, e agora eu fiz uma no final do ano passado, e tô fazendo outra agora. Então, assim, e a primeira live que eu fiz, eu tava com uma convidada, não tava sozinha. E a do final do ano passado, agora, eu fiz sozinha, foi a primeira live que eu fiz sozinha. E essa aqui agora,
A segunda live eu fazendo sozinha. Então o começo dessa live aqui foi um desastre. Eu senti que foi, depois eu vou assistir de novo. Mas é certeza que essa live, o começo dela foi bem ruim. Ainda bem que agora eu tô mais segura, tô mais tranquila, cumprindo o meu propósito. De falar o que precisa ser falado, o que eu sei. Porque daqui, igual, sei lá, daqui 50 anos, 60 anos, eu não vou estar aqui mais. Então, assim, eu não vou nem ser lembrada mais daqui 100 anos. Daqui 100 anos, a minha existência vai ser como areia, que você sopra e some. Como poeira, aliás. Como poeira, que você sopra e some. Daqui 100 anos, a minha existência vai ser insignificante. Então eu vou ficar aqui, às vezes, insegura, com timidez. Por quê? Se daqui a um tempo nem existir mais, eu vou. Assim também todos nós que estamos nessa terra. Daqui 100 anos, 120 anos, a nossa memória não vai nem existir mais. Então, a partir do momento que eu parei para entender isso, que daqui 100 anos, 120 anos, a minha memória não vai nem existir, eu falei, eu preciso fazer o que tem que ser feito. Eu preciso falar o que eu acho que eu tenho que falar. Tem muitas pessoas que talvez não saibam o que eu tenho para falar. Tem muitas que já sabem tudo isso que eu tô falando para vocês. Mas tem muitas que não faz ideia do que eu tô falando aqui. Ou às vezes tá ouvindo pela primeira, ou segunda, ou terceira vez, e tem que ir ouvindo, até entrar na cabeça. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu faço tipo uma mentoria com essa pessoa, eu ouço ela direto, eu já enjoei da voz da pessoa, mas eu falo, eu vou ouvir porque precisa entrar na minha mente todo esse conhecimento, todas essas orientações, tem que impregnar no meu ser, até eu passar a fluir isso, até eu transbordar isso, transbordar aquilo que você foi chamado. Se for família, transborde na sua família. Se for prosperar, prospere. Você prosperando, outras pessoas em volta de você vão prosperar, porque você vai estar dando oportunidade de emprego para muitas pessoas. Então, assim, descubra o seu propósito. Alinhe físico, corpo, alma e espírito, que a prosperidade vai vir, vai fluir naturalmente. A árvore, ela faz força para romper a semente, mas a partir dali ela flui naturalmente, o rio flui naturalmente, tudo flui naturalmente quando você está no seu propósito. Quando você está no seu propósito, não estou falando que vai ser fácil, porque fácil nada é. Tanto que não é fácil para semente ficar ali abafada debaixo da terra. Sei lá, né? Eu não sou semente, mas eu acredito que não seja fácil para semente ficar abafada ali debaixo da terra, sufocada ali debaixo da terra. Mas ela flui naturalmente. E é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos fluir naturalmente. Então, assim, eu quero agradecer todo mundo que passou aqui por essa live. Quero agradecer. Passaram muitas pessoas aqui nessa live hoje. Bastante gente. Sempre o pessoal assiste depois também, igual eu falei. Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês e quero tentar mais uma vez. Cuide do seu corpo, que você cuida todos os dias, mas também cuide da sua alma. O que é a alma? Mente, vontades e emoções. A sua alma é o sentir. Cuide do seu sentir. Venha nutrir o seu sentir, que é a alma. Se você está sentindo errado, se você está sentindo depressão, se você está sentindo tristeza, se você está sentindo ansiedade, tenta alinhar isso aí. Igual a gente fala, eu vou alinhar e ir pra festa. Aí a pessoa vai pra festa, não alinha, o vazio fica maior, porque ela tá alimentando o corpo, não tá alimentando a alma. Acha que tá alimentando a alma. Festa, balada, cachaça, mulherzada, isso não alimenta a alma. Isso alimenta o corpo. E alimente o espírito. Alimente o seu espírito. Oração, gratidão, intuição. Todo sentimento bom. Alimente sua alma. Cuide da sua alma. Alimente o seu espírito. Cuide do seu espírito. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser assistir depois, desde o começo da live, pode estar aí na minha página do Instagram, no meu perfil do Instagram, e está acessando essa live. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui comigo. Eu quero pedir desculpa alguma coisa assim do meu nervosismo. E beijo, muito obrigada. Tchau, tchau.